foram as mais equilibradas da história política do Brasil pós-redemocratização, uma diferença de votos no segundo turno na casa aí dos seus 2 milhões de votos em favor do candidato vencedor, enfim. Então foram as mais equilibradas, foram as mais concentradas, com a maior quantidade, com o maior percentual de votos nos 2 primeiros colocados, né, da história recente. 2006 foi um pouco parecido com isso, mas 2006 a gente precisa lembrar que o Tribunal Superior Eleitoral havia mantido uma interpretação sua acerca da verticalização das coligações, que tirou muitos partidos da disputa presidencial e deixou poucos candidatos ou poucas legendas à luz do que a gente vinha tendo, né, em eleições anteriores, o que significou que os votos acabaram se concentrando no que o eleitor tinha à sua disposição, que na época, ironicamente falando, em termos de ironias da história, foi a eleição entre Luiz Inácio Lula da Silva versus Geraldo Alckmin, né, que hoje são, respectivamente, presidente e vice no Brasil. Mas, então, uma eleição que no primeiro turno já concentrou uma quantidade de votos válidos inédita na história do nosso país, entre o presidente Jair Bolsonaro, à ocasião, e o seu principal adversário, Luiz Inácio Lula da Silva, hoje presidente da República, e, mais importante, sujeitos de polos opostos no que diz respeito à percepção das pessoas em relação à política. Isso é muito importante, porque, obviamente, poderia ser uma eleição entre pessoas relativamente parecidas do ponto de vista ideológico, com alternâncias mínimas em termos de discurso e de propostas. Não foi este o caso, né? Então, a eleição de 2022 também foi uma eleição muito esticada do ponto de vista dos posicionamentos, inclusive com percepções de eleitores muito intensas em relação aos oponentes, né? O eleitor mais aguerrido de Bolsonaro tem uma visão muito negativa de Lula e o eleitor mais aguerrido de Lula tem uma visão muito intensa contrária a Bolsonaro. E isso fez com que a gente chegasse na última característica muito importante dessa eleição, que é a lógica do acirramento absoluto em termos de aversão. Muitos brasileiros não votaram em Lula, muitos brasileiros não votaram em Bolsonaro no que diz respeito à preferência real. Muitos brasileiros votaram contra Lula ao votar em Bolsonaro e contra Bolsonaro ao votar em Lula. Isso é muito importante e isso se espelha em porcentagens inéditas na história do Brasil em relação à rejeição ao oponente. Se Lula tinha 50 e poucos por cento das intenções de voto e Bolsonaro tinha 40 e muitos por cento das intenções de votos, por exemplo, ao longo do segundo turno, na rejeição isso se espelhava. E isso é inédito. Para a gente ter uma dimensão do que isso significa, nas eleições de 2014, que foi uma eleição também bastante renhida entre Dilma Rousseff e Aécio Neves no segundo turno, o máximo de rejeição do adversário ia na casa dos 40 e poucos pontos percentuais de não votaria nesta figura de jeito nenhum. A rejeição a Aécio era um pouquinho maior que a rejeição a Dilma naquela ocasião. Agora não. Era 51 de voto em Lula, com 49 de rejeição em Lula, era 49 de voto em Bolsonaro, com 51 de rejeição a Bolsonaro. Isso é inédito e também espelha essa ideia dessa intensidade das eleições, que inclusive pode ser calcificada, pode estar perenizada nas atitudes dos brasileiros pós-eleição, de acordo com argumentos defendidos pelo cientista político Felipe Nunes. Por um lado, existe uma percepção importante de que esquerda e direita podem conviver numa órbita democrática, portanto, a gente não tem mais envergonhamentos em termos posicionais, o que para a democracia é importante, mas esta minha resposta, se exclusiva, né, se exclusivamente concentrada nessa leitura de 2022, ela é muito otimista. Quer dizer, o lado positivo é as partes existem ao mesmo tempo no país. A parte negativa é
o quanto nós sabemos enxergar a outra parte. E esse é o desafio maior. Não tem nenhum problema ser de direita e querer ficar à direita, ser de esquerda e querer ficar à esquerda. O grande problema é eu me recusar a enxergar o outro, a dialogar com o outro, a conviver com o outro. Esse é um grande problema. Então, mais é eu sair da eleição, que é um período intenso, sem ao certo saber se precisa ser tão intenso, e levar essas diferenças para depois das eleições a ponto de negar o resultado das eleições, né? E protagonizar cenas bizarras contra a democracia do país. A despeito de terem existido exageros em diversos lugares, segmentos, setores, etc. Mas essa intolerância é muito ruim, ela é uma marca de 2022 que veio para 2023 com um símbolo maior no dia 8 de janeiro, mas que continua na incapacidade, por vezes, das pessoas minimamente conviverem. E isso impacta em hábitos de consumo, em hábitos, em posturas, né? Em dizer eu não converso com fulano porque fulano de tal pensa diferente de mim, e isso é muito perigoso. É esse o grande desafio hoje da democracia, não só no Brasil, em muitos lugares do mundo, mas esse é um dos grandes desafios da democracia hoje no Brasil. É eu enxergar o outro e aceitar que numa disputa democrática eu posso perder e eu posso ganhar. Mas quando eu ganho, eu tenho que conceber a ideia de que eu poderia ter perdido, e quando eu perco, eu tenho que respeitar a vitória alheia e imaginar e me preparar para que adiante eu possa vir a vencer. Eu acho que um dos grandes pontos está associado ao quanto nós temos dificuldade de lermos política. Primeiro, o quanto a gente está distante, e a partir disso, o quanto a gente se recusa a, uma vez distantes, enxergar qualquer coisa que seja diferente daquilo que a gente deseja. Eu acho que a gente tem como um dos principais fenômenos, um dos principais epicentros dessa sensação, uma customização exagerada e exacerbada do mundo, sobretudo no universo da comunicação. Eu não quero dizer que eu sou contra a ideia de redes sociais e coisas dessa natureza, mas o quanto nós interpretamos mal este instrumento, o quanto nós nos utilizamos mal desses instrumentos, porque a gente passa a achar que o mundo está customizado para nós e a gente passa a viver em universos absolutamente impossíveis de serem concebidos numa percepção mais sólida de que o mundo é do meu jeito e ponto, e tudo que for diferente dele eu combaterei, e eu atacarei, e eu odiarei, e etc, etc, etc. Esse mundo em primeira pessoa, em que as pessoas imaginam que nada pode ser diferente do que elas querem, é um dos grandes perigos para a nossa realidade política. E acho que é o epicentro dessa crise democrática, porque eu passo a levar isso não só para uma série de ambientes de cunho mais pessoal, mas eu passo a levar isso para ambientes públicos. E aí o partido que defende o que eu não gosto não pode ganhar eleição de jeito nenhum, o candidato que defende o que eu não gosto não pode ganhar eleição de jeito nenhum, e eu passo a odiar tudo que está sob essa órbita. Isso é absolutamente impossível de ser vivido e mostra uma dificuldade cultural de longa data, secular, do brasileiro separar o que é público do que é privado. Eu posso ter as minhas contas nas redes sociais, eu posso ter o meu universozinho paralelo, eu posso ter um mundo que me agrada, mas se eu não conseguir enxergar o outro e as diversidades postas na sociedade, eu vou colocar em risco a democracia, eu vou colocar em risco a questão pública em nome de benefícios privados. E isso está longe de ser razoável do ponto de vista do convívio político. Ela carrega a fonte do próprio desgaste, mas o mais legal, ela também carrega a resposta. Porque se as pessoas efetivamente entendessem o sentido da democracia, elas dariam 3 passos para trás, em alguns casos 5, em alguns outros 15. Né? Nós exageramos. Nós exageramos na interpretação do que seja democrático, nós exageramos fortemente na concepção do que seja liberdade. Liberdade em instante nenhum, em estado democrático nenhum, é ilimitada. Todos os estados democráticos têm que conceber a ideia de que democracia é a construção conjunta de limites. Norberto Bobbio escreve um livro chamado O Futuro da Democracia. 2 pontos.
por uma defesa das regras do jogo. Democracia é a regra do jogo construída conjuntamente. A gente acha que não, que democracia é eu poder estar do jeito que eu quiser, da forma como eu bem entender, da maneira como eu imaginar, em nome da minha liberdade de expressão. Liberdade de expressão é um parâmetro para a construção de democracia e toda liberdade tem, sob sua lógica, a construção de limites conjuntamente pactuados. Isso faz com que a gente assista crises e mais crises da democracia pelo mundo e, por mais que percepções exageradas de princípios democráticos sejam a consequência da própria crise ou o elemento construtor da própria crise, é a democracia também que traz as respostas, desde que a gente esteja disposto a entender o que seja democracia e viver isso na prática. Não, é uma eleição muito importante. Bom, aí é uma pergunta que é dirigida a um cientista político que defendeu uma tese de doutorado falando sobre eleições municipais. Mas eu não quero defender a minha tese, ou eu não quero defender o meu trabalho ou os meus esforços acadêmicos. Mas eu quero lembrar, a eleição municipal é a eleição mais perto do cidadão. Talvez ela seja mais relevante para muita gente. A eleição municipal é a eleição em que a gente elege mais políticos e que a gente tem mais candidatos. A gente está falando aí em algo que supera 500 mil de candidaturas, né? Pelo menos até 2020. As regras vão mudando, por vezes vão restringindo a totalização, o total de candidatos, ou o total de candidaturas disponíveis. Mas a gente está falando de uma eleição que elege quase 60 mil vereadores. A gente está falando em 5.568 prefeitos e 5.568 vices. Então, isso é muito importante do ponto de vista da dimensão. A gente está falando de um ente, o município, que tem obrigações absolutas na implementação de políticas públicas federais, de políticas públicas estaduais e de políticas públicas sob a responsabilidade dos municípios. A gente está falando de saúde, a gente está falando de educação, a gente está falando de transporte urbano, a gente está falando de zoneamento, de organização das cidades, a gente está falando de uma série de elementos fundamentais, a gente está falando de trânsito, a gente está falando, por vezes, de elementos de segurança, né? Não da segurança pública sob a atuação das polícias, por exemplo, militar, civil, etc., mas a gente está falando de elementos de segurança muito importantes que são levados adiante por políticas públicas municipais. A gente está falando da implementação sob a órbita federal e sob a órbita estadual na responsabilização dos prefeitos, por exemplo, de políticas de assistência social, de políticas de habitação, né, de políticas relacionadas à dignidade dos indivíduos. E está falando dessa aproximação. É muito mais fácil ou provável que eu conheça um vereador do que eu conheça um deputado federal, que eu conheça um prefeito do que eu conheço o presidente da República no que diz respeito a poder trocar, a poder dialogar, a poder trazer para perto, etc. Então, é uma eleição por si só extremamente relevante. É uma eleição que dialoga com os partidos políticos e como os partidos são nacionais, portanto, vão dialogar com a política estadual e com a política federal. E é uma eleição que, por vezes, dá alguns sinais em termos de tendências para eleições vindouras. E uma delas é, muito provavelmente, em algumas regiões do país, em algumas cidades do país, a gente vai ver replicada essa ideia da polarização ideológica, sendo que em alguns lugares, talvez, esquerda versus centro-esquerda, em outros, direita versus centro-direita, ou direita versus direita, enfim, a gente tem que ver aonde essas posições ideológicas estão mais cristalizadas em um ou outro espaço, mas é uma eleição que certamente vai nos mostrar muito sobre quem somos, o que somos e onde estamos. Mais uma, e todo o processo eleitoral ensina muito a esse respeito. Acho que a primeira coisa que a gente precisa exercitar é o quanto a gente está atrasado, né? Porque a eleição de 2024 começou quando a gente elegeu os nossos políticos em 2020. Onde essas pessoas eleitas estão? No caso dos prefeitos, que planos de governo eles registraram na Justiça Eleitoral, que estão lá à disposição, num repositório imenso chamado Divulga-Can de Contas, né, que nesse caso 2020, o plano de governo do prefeito da sua cidade está lá. Em que medida ele levou isso adiante? O que ele fez para consolidar aquelas ideias? O quanto nós acompanhamos? O que nós cobramos? Eu acho que esse talvez seja o principal ensinamento. Em 2023, nós ainda estamos com dificuldades de olhar o nosso papel ativo
nos mandatos atuais dos nossos prefeitos e dos nossos vereadores. O que as câmaras municipais têm aprovado, o que elas têm debatido, o que elas nos trouxeram, o que elas impediram que acontecesse, o que politicamente também é muito importante. Enfim, como vereadores, prefeitos e vice-prefeitos trabalharam em benefício da democracia, das políticas públicas, da gestão pública e da qualidade de vida de cada um de nós enquanto cidadãos. Se você não tem respostas para isso, infelizmente nós já estamos cerca de 3 anos atrasados. Vamos tentar, em 2025, zerar essa posição e, olhando para 2024, acompanhar os nossos eleitos e as nossas eleitas. Ficou com vontade de aprender mais sobre política com o professor Humberto Dantas? Então assine agora a Casa do Saber Mais no link que está na descrição e comece fazendo o curso para entender a política brasileira, no qual o professor Humberto Dantas aborda os mecanismos e as dinâmicas da política brasileira, indo além de espectros ideológicos e partidários. Clique no link que está abaixo do título do vídeo e assine a Casa do Saber Mais para fazer também outros cursos sobre política, história, filosofia, artes, psicologia, psicanálise, gestão, negócios e muito, muito mais.